Olá, alunos da turma T46. Retorno aqui com vocês com a nossa terceira aula da disciplina Administração e Auditoria em Enfermagem. E hoje nós iremos falar sobre prevenção do meio ambiente, justamente questões de gestão e sustentabilidade, tá bom? Lembrando que no término dessa aula tem uma atividade complementar. Em caso de dúvida, vocês podem estar me deixando uma perguntinha via portal, ok? Vamos lá. Só reforçando que essa disciplina, nessa aula, propriamente dita, nós iremos focar muito as questões de gestão ambiental e sustentabilidade no que se refere aos lixos hospitalares, às questões radioativas hospitalares. Hoje nós temos alguns órgãos fiscalizadores, a Anvisa, a CONAME, que eles fiscalizam justamente se as instituições de saúde seguem os parâmetros, as normativas estabelecidas para armazenamento e descarte adequado de resíduos hospitalares, tá bom? Por isso que é tão importante esse tema, está inserido aí na nossa disciplina de Administração e Auditoria em Enfermagem, que é muito importante as instituições de saúde saberem administrar, gerenciar esses resíduos, questão de descarte adequado, de armazenamento interno, enfim. Então, vamos começar em nossa aula falando questões de gestão ambiental, a definição, esse conceito, Gestão ambiental é uma disciplina tratando sobre a administração do exercício de atividades econômicas e sociais de forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais, visando a sustentabilidade. Ou seja, as instituições de saúde, elas precisam ser sustentáveis, É um ciclo, Seja ele aí de armazenamento, prevenção, de questões radioativas, ou até mesmo um projeto de reciclagem interno, A gestão ambiental nada mais é do que uma regra de administração empresarial que visa sustentabilidade agregada com objetivos que fazem uso de recursos naturais de forma natural, cultivando métodos que visam a conservação da biodiversidade, seguindo sistemas de reciclagem de resíduos sólidos, assim como a concepção de programa pós-consumo que retirem do meio ambiente os produtos que possam contaminar o meio ambiente. Então, existem formas de reciclagem dentro de uma instituição de saúde? Sim, nem tudo é contaminado dentro de um hospital, dentro de uma clínica externa, Enfim, o que seriam isso, A conscientização, quem trabalha muito no programa de gerenciamento de resíduos interno de uma instituição, que atuam nesse campo, trabalham muito com as questões de reciclagem, então separação de lixo, de uma embalagem de medicação, a seringa e a medicação propriamente dita. A embalagem, ela é reciclável, então ela não precisa ser desprezada no mesmo lixo, que eu irei, num lixo branco, que eu irei desprezar material contaminado, Tem que ter essa conscientização, pensando na biodiversidade da instituição e do planeta propriamente dito, tá bom? Por isso, a gestão ambiental agregada em instituições de saúde se faz muito importante, visto que os resíduos deixados por essas instituições podem acarretar inúmeros problemas para a saúde pública e ainda ao meio ambiente. Todas as instituições atualmente necessitam se atentar a essas preocupações. Por que elas necessitam? Porque isso agora é lei, Desde 2001, a Anvisa, esses órgãos regulamentadores estabeleceram que as instituições elas precisam se preocupar, saber gerir com seus próprios lixos, Então, por isso que a gente fala aí que as instituições precisam se atentar, na verdade, colocar em prática essas normativas que surgiram ao longo dos anos aí, tá bom? Acompanhando melhor qualidade de vida para a população, além do fato de estar contribuindo para a prevenção do meio ambiente, que cada vez mais é visto como algo imprescindível para as organizações. Sendo assim, os hospitais são as principais organizações
que precisam aderir às gestões ambientais. Para que isso se torne realidade, é importante a conscientização dos profissionais da área da saúde sobre o cuidado dos recursos do meio ambiente, implantando treinamentos específicos para os funcionários e informando sobre atitudes corretas de descarte de todo tipo de lixo, assim como de diminuir o consumo de energia, água e materiais, permitindo sempre a qualidade do atendimento prestado aos seus pacientes, entre outras atitudes presentes em uma gestão ambiental. Então, quando a gente fala de treinamento, além do descarte correto do lixo, nós temos que conscientizar, né, os nossos colegas, né, a instituição em si, principalmente quando a gente está trabalhando nessa área, que lixo hospitalar, quanto mais o risco de contaminação, de resíduos infectantes ou radioativos, maior o custo desse lixo, né? Então, quando vocês estiverem atuando em uma instituição de saúde, seja no hospital, né, propriamente dito, ou numa clínica externa aí, vocês irão perceber que o custo do lixo preto, que é o nosso lixo de rua, né, ele não é o mesmo que o custo do lixo branco, né? Pelo contrário, o lixo branco é até o dobro, né? Dependendo as empresas terceirizadas que retiram esse lixo, né, para descarte correto, eles costumam até cobrar o dobro do peso aí, o quilo desse lixo branco, né? Por isso que é tão importante conscientizar os membros da nossa equipe, né, os nossos colegas, principalmente se nós fazemos parte do programa de gerenciamento de resíduos de uma instituição, né, questão do descarte adequado, né, pensando aí em evitar contaminação, custo, né, para a instituição e tudo mais, ok? A gestão ambiental e a sustentabilidade são um dever e uma responsabilidade coletiva. Por que coletiva? Porque ninguém faz nada sozinho, ainda mais quando se trata de ambientes de saúde, né? Tanto para prestar uma assistência de qualidade, como para manter a prevenção, né? As precauções aí do meio ambiente, pensando em descarte adequado. Ninguém faz nada sozinho. Eu posso estar fazendo a separação do lixo, do que é embalagem no lixo preto e do que é contaminante ali no lixo branco. Só que se meus colegas não atuarem nesse mesmo raciocínio, eu sozinha não vou conseguir aí ter grande impacto, né? Por isso que isso é uma ação e responsabilidade coletiva, tá bom? Afinal, todas essas medidas mostram resultados a tudo que ocorre à nossa volta. Agora eu citei algumas ações ambientais, né, que referem ao sistema de gestão ambiental, tá? Uso de recursos naturais de forma racional, aplicação de métodos que visam a manutenção da biodiversidade, adoção de sistemas de reciclagem de resíduos sólidos, utilização sustentável de recursos naturais, tratamento e reutilização de água e outros recursos naturais dentro do processo produtivo, criação de produtos que provoquem o mínimo possível de impacto ambiental, uso de sistema que garantem a não poluição ambiental, exemplo, sistema de carbono zero, treinamento de funcionários para que conheçam o sistema de sustentabilidade da empresa, sua importância e forma de colaboração, criação do programa de pós-consumo para retirada do meio ambiente os produtos ou parte deles que possam contaminar o solo e rios. Todos os hospitais, né, abertamente ou não, eles possuem a área ou atuam quanto sustentabilidade, tá? Existem alguns hospitais que eles têm uma área própria de sustentabilidade e é esse setor, né, que pode sim trabalhar enfermeiro, técnico de enfermagem, um auxiliar administrativo, eles podem sim, né, atuar nessas ações que eu acabei de citar. Mas existem algumas outras instituições que não têm um setor de sustentabilidade, porém, questões sustentáveis, elas estão ligadas a outras áreas, como, por exemplo, a sustentabilidade, né, esse tema, né, essa força, ela pode estar ligada com a engenharia, né? Então, só pelo fato do setor de engenharia pensar na troca de uma lâmpada porque o custo é menor,
Isso já é pensar em sustentabilidade, em gestão ambiental, né? Só da rouparia, da lavanderia, pensar em produtos utilizados dentro da instituição, né? Isso também já é pensar em sustentabilidade, tá bom? Educação continuada, trabalha muito. As instituições que têm aí o trabalho de educação continuada, eles visam muito também essas questões de sustentabilidade, tá bom? Nos hospitais, as questões ambientais têm várias soluções sustentáveis, como a coleta seletiva de lixo, economia dos insumos, que é água, energia, gás, né? Realização de campanhas e treinamentos para o funcionário do hospital. A partir do sistema de gestão ambiental, encontra-se outros programas que auxiliam o hospital nas questões socioambientais, como gestão de resíduos. Muitas instituições elas possuem um programa de gerenciamento de resíduos de serviços hospitalares. Esse programa propriamente dito, ele vai estabelecer, né, fazer auditorias para ver se realmente está tendo a separação coleta do lixo, a coleta propriamente dita, né, o armazenamento interno da instituição, se a empresa terceirizada ou própria para retirada desse lixo segue todos os parâmetros, tá? Então esse programa que existe dentro das instituições é um exemplo de vários outros programas, né? Ele preconiza, né, até avalia, audita todos esses processos aí, além de planejar ações de conscientização, tá bom? O Programa de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde faz com que a coleta, transporte, tratamento e destinação sejam realizadas de forma adequada, promovendo a segurança e redução dos riscos de infecção e contaminação dentro e fora do ambiente hospitalar. Tecnologias limpas, com o objetivo de realizar um gerenciamento de consumo dos recursos naturais, o hospital deve implantar várias medidas redutoras de impactos ambientais, sendo eles instalação de lâmpadas econômicas em 98% das instalações do hospital, sensores de presença dos sanitários e descargas, instalação gradativa de torneira com modo de vazão para evitar desperdícios, entre outras ações. Quando a gente fala em ações de tecnologia limpa, isso está muito envolvida com as questões da engenharia, né? Seja ela predial ou clínica, dentro de uma instituição, eles sempre têm que trabalhar com essa conscientização, né? Com essa sustentabilidade dos recursos aí, né? Seja de água, de energia, de gás, esgoto, enfim, tá? Conscientização ambiental. Isso envolve muito o próprio funcionário em si, né? O próprio profissional em si. Alguns hospitais, eles fazem campanhas, né? Seja anual, a cada 6 meses, né? Campanhas de conscientização internamente, né? Com os próprios funcionários do hospital ou externamente, né? Na instituição que eu trabalho, existe um programa que acontece anualmente que todos os colaboradores eles podem ser voluntários e uma vez no ano realizamos o plantio de várias mudas de árvores, né? Então pensando aí em questões ambientais. Então tem um dia muito legal, é bem interativo. A gente chama a comunidade, né? E todo mundo vai até um determinado terreno e acaba realizando o plantio aí dessas árvores, dessas mudas, né? Conscientização ambiental. Então, é a realização de campanhas de conscientização ambiental e segurança do trabalho. Essas ações devem ser realizadas semestralmente com ações de prevenção ambiental e treinamentos para capacitação de equipes. O hospital que implanta o sistema de gestão ambiental assume o compromisso de proteger o ambiente, monitorizando e minimizando seus impactos ambientais, influenciar os fornecedores para a importância do cumprimento das boas práticas ambientais, implementar objetivos ambientais nas atividades de prestação de cuidados de saúde, melhorar continuamente o desempenho ambiental da atividade,
sensibilizar os doentes, famílias e visitantes para adotarem as boas práticas ambientais, nomeadamente a correta separação de resíduos e o consumo racional de água e energia. Essa questão de envolver paciente, familiares, visitante é muito bacana. Já fui em vários hospitais que já logo na entrada do hospital eles possuem alguns recipientes, né, para coleta de pilhas descartáveis. Então, os pacientes que chegam, que têm esses produtos, né, e a gente sabe que uma pilha ela não pode ser descartada no lixo comum, né, por questões de radioativos, né? Então, existem vários hospitais aí que trabalham com a conscientização com os visitantes, pacientes e acompanhantes, né, permitindo que esses levem até o hospital esses lixos, né, para ter um descarte adequado. Então, isso é muito bacana, além de trabalhar internamente com os próprios profissionais, também trabalhar com a comunidade, tá? Promover formação e informação aos colaboradores, incluindo os subcontratados que se encontram nas instalações do hospital, de modo a garantir que se encontrem informados e se orientam pelos mesmos princípios de gestão ambiental. Então, independente se o funcionário é terceirizado ou é próprio da empresa, todo mundo deve saber de questões gerenciais de resíduos, né, do meio ambiente, sustentabilidade da empresa, da instituição de saúde, tá? Prevenir lesões e doenças de seus colaboradores. Como deve ser feito o descarte de resíduos radioativos hospitalares? Então, alguns hospitais, eles pagam para algumas empresas terceirizadas. Na verdade, dificilmente o hospital ele vai ter um serviço próprio para coleta desse resíduo, né? E desprezar aí de forma correta esse resíduo, né? Então, normalmente, eles fazem um contrato com uma empresa, então essa empresa vai, retira esse lixo, seja radioativo ou resíduos, né, lixo infectante, e essa empresa tem todo o preparo, né, em questão de descarte correto. Mais à frente nós iremos ver que para descarte correto tem até o preparo do solo, né, que o solo num terreno determinado da empresa aí, que não necessariamente é só ir lá e desprezar aquele lixo, tem todo um preparo do solo para receber esse material aí, tá bom? Então vamos lá. Como deve ser feito o descarte de resíduos radioativos hospitalares? O resíduo radioativo hospitalar é qualquer material proveniente de locais como hospitais, clínicas radiológicas que contenham radionuclídeos em quantidade superior aos limites de isenção. Se esse resíduo não for coletado, tratado e armazenado adequadamente, pode ocorrer acidentes gravíssimos e consequentes sérios danos à saúde do pessoal e meio ambiente. Lembrando, questões radioativas pode contaminar solo, rio, água, enfim, tá? Pode prejudicar até a saúde do próprio colaborador que manuseia aí esse resíduo, tá bom? O gerenciamento de resíduos radioativos hospitalar deve ser realizado de forma cuidadosa e seguindo todas as especificações de coleta e destino final. Precisa ser tratado previamente antes de ser armazenado, tanto de forma temporária quanto definitiva. O armazenamento desse resíduo deve ser realizado conforme normas de segurança. Então a Anvisa, ela preconiza que antes de que aconteça o descarte propriamente dito, as empresas e instituições de saúde, elas precisam ter um local para armazenamento, né? Um armazenamento temporário desses resíduos, né? Seja radioativos ou lixos infectantes. E esse local de armazenamento não pode ser dentro do hospital, ele pode ser um anexo do hospital, né? E aí esse lixo acaba ficando lá até que a empresa, vamos supor que a empresa contratada vai retirar esse lixo 3 vezes na semana, né? De segunda, quarta e sexta. Então essa empresa vai até esse local, né? Desse armazenamento temporário, retira todo esse lixo, lembrando que esse lixo não pode estar em contato com o chão, né?
desse ambiente, precisa estar armazenado em determinados lugares específicos aí. Então, essa empresa vai, retira esse lixo e vai fazer toda a questão de descarte adequado, tá? A principal fonte de resíduos radioativos hospitalares são os instrumentos de exames médicos, como as máquinas de raio-x. O gerenciamento de resíduos radioativos hospitalar tem como princípio garantir a proteção da saúde humana e do meio ambiente. Para isso, são tomadas todas as precauções nas etapas de coleta, segregação, manuseio, tratamento, acondicionamento, transporte, né, que essa empresa realiza, o armazenamento e o descarte propriamente dito. A primeira etapa do gerenciamento é o armazenamento não definitivo dos resíduos no próprio local de geração, ou seja, como eu falei para vocês, o hospital ele precisa ter um local que armazene esses resíduos e que não deve ser na área interna do hospital, pode ser uma parte anexa, né, do hospital ou de uma clínica médica aí, tá bom? Enquanto aguarda a disposição final, sendo de responsabilidade do gerador a armazenagem correta, ou seja, é de responsabilidade da instituição de saúde armazenar esse resíduo, enquanto uma empresa de serviços terceirizados venha retirar aí esses lixos radioativos ou resíduos infectantes. Posteriormente, o resíduo é recolhido e armazenado de forma definitiva e segura. O recolhimento e armazenamento desses resíduos radioativos hospitalares são de acordo com a Lei 10.308 de 2001. O armazenamento correto dos resíduos radioativos hospitalares é fundamental para que as pessoas não se contaminem. É importante que o gerador não armazene os resíduos diretamente no chão, mas em recipientes apropriados. Então, como está aí na figura, ó, eu deixei até uma imagem bem demonstrativa, né? Que em hospitais de grande porte, eles têm uma área específica em que são armazenados esses resíduos, esses lixos hospitalares, tá bom? Os depósitos também devem ser construídos seguindo especificações específicas. Então, lá na norma da Anvisa, da CONAMA, eles estabelecem como deve ser essa área de armazenamento interna das instituições de saúde, tá? No destino final, os resíduos geralmente vão para o solo, dentro de material adequado e depois coberto por concreto, para não afetar as pessoas e o meio ambiente. Também deixei uma foto aí ilustrativa de que antes de ser desprezado esse material no solo, esse solo tem todo um preparo justamente para que não tenha a contaminação do solo, né, ou de rios, enfim. Então, eles preparam o solo, né, seja com concreto, com esqueci o nome dessa lâmina aí, mas é algo propício para a preparação do solo. E aí só depois é inserido esses resíduos, esses radioativos diretamente aí. E aí, por fim, muitas empresas elas optam em ocluir, né, isso com concreto para que não haja vazamento futuro, tá? Lembrei o nome desse negócio, ele chama lona, né? Muitas vezes, além do concreto, eles colocam lona no solo, né? Justamente para não ter vazamento aí, tá bom? Os principais problemas de resíduos radioativos hospitalares é que ele permanece contaminado por um longo período, podendo chegar até mais de 100 mil anos, né? Então, conforme passar dos anos, né? Vários anos, o índice de contaminação vai diminuindo, mas ele não deixa de ser um risco de contaminação do solo aí, né? E por mais que as instituições de saúde elas contratem empresas terceirizadas, o hospital, a clínica médica, né, a instituição de saúde, ela é corresponsável por esse lixo. Então, por mais que eu pague para que uma empresa dê um fim no meu lixo, eu acabo sendo corresponsável
num caso de contaminação ou qualquer coisa do tipo, tá? Também representa um constante risco em caso de vazamento de radiação. As consequências são graves, como queimaduras, câncer, má formação de crianças e, dependendo do grau de radiação, levar à morte. Os órgãos fiscalizadores de resíduos radioativos hospitalares são a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, e a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Os resíduos hospitalares devem ser devidamente separados em materiais especiais gerais infecciosos. A Anvisa estabeleceu regras nacionais sobre o acondicionamento e tratamento do lixo hospitalar. Essas regras vão desde a origem até o destino final, abrangendo aterramento, radiação e incineração. A determinação da Anvisa tem como meta evitar danos ao meio ambiente e prevenir acidentes que possam atingir profissionais que trabalham diretamente nos processos de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação desses resíduos. E não só dos colaboradores que fazem o manuseio desse lixo, mas da população em geral, né? Porque imagine aí, se eu não seguir todas as normas estabelecidas por esses órgãos fiscalizadores, eu posso acontecer de estar contaminando o meio ambiente e a população em geral, tá? Agora nós iremos falar e até relembrar sobre os tipos de resíduos hospitalares. Acredito que vocês já devam ter estudado isso em biossegurança, então eu só vou dar uma pincelada dos tipos de resíduos, tá? Eles são classificados em 5 tipos, que a gente costuma dizer que é o grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E, tá? Então agora a gente vai falar um geralzão de cada um deles, né? E nos slides tem alguns exemplos, né? Quando eu falo do grupo A, eu tô falando de questões biológicas, né? Quando se trata de sangue, né? Hemocomponentes, né? Tudo isso envolve resíduos do grupo A, tá? Então vamos lá. Grupo A, considerado mais perigoso e potencialmente infectante, é integrado pelos materiais que carregam agentes biológicos que apresentem risco de infecção, como as bolsas de sangue contaminada. O grupo B são materiais com substâncias químicas. Isso envolve em questões de filmes de raio-x, as questões de radioativos propriamente ditos, tá? São materiais com substâncias químicas armazenadas que pode provocar danos à saúde ou ao meio ambiente, independente de suas características inflamáveis, de corrosividade, reatividade e toxicidade. Aqui são incluídos os medicamentos utilizados no tratamento contra o câncer, os reagentes para laboratório e as substâncias para revelação de filmes de raio-x, por exemplo. Muitas instituições, elas até inclusive em questões de SUS, né, as atenções básicas aí, elas realizam a coleta de medicação, justamente para a população não fazer um descarte inadequado desses medicamentos, né? Então, existem várias campanhas aí que, se a população não está utilizando determinada medicação ou se está vencido, eles devem devolver a uma unidade de saúde ou uma instituição de saúde. O grupo C, a gente vai falar propriamente dito de radioativos, tá? Abrange os rejeitos radioativos com materiais representando carga acima do padrão e que não podem ser utilizados. É os casos dos exames de medicina nuclear. O grupo D, ele é o mais comum, que na verdade seria o nosso lixo preto, né? São considerados resíduos comuns, qualquer lixo que não tenha sido contaminado ou possa provocar acidentes. Por exemplo, gesso, luva, gás, material passível de reciclagem e papéis. O grupo E, nós estamos falando de pérforos cortantes, né? Então, tudo que é lâmina, agulha, vai entrar no grupo E, tá? Exclusivamente composto por objetos e instrumentos pérfuro-cortantes, que possam furar ou cortar, ou seja, lâminas, bisturi, agulha, ampola de vidro, entre outras, tá?
Aí eu deixei aí só um resumão, né, de cada categoria. Lembrando, pessoal, isso é muito importante, nós sabermos os tipos de grupos, né, de descarte e classificação de resíduos hospitalares. Isso cai muito em concurso, experiência própria, de todos os concursos que eu já fiz na minha vida, processo seletivo, todos eles, pelo menos alguma questão de gestão ambiental, de sustentabilidade, de gerenciamento de resíduos, eles caem questões dessas classificações. Então, precisamos saber na ponta da língua? Não, mas a gente precisa saber do que se trata, tá? Então, eu deixei aí só para finalizar um resumo da classificação desses resíduos. Então, só retomando, o grupo A vai falar de questões biológicas, né? Que envolve sangue, bolsa de hemo concentrado. O grupo C, questões químicas, né? Medicação, né? Medicação contra o câncer, né? Tudo que seja aí químico. O grupo C, radioativos, que é a questão da medicina nuclear, né? O grupo D é comum, que é o nosso saco preto, né? Que envolve coisas que não são contaminadas, plástico, embalagem, tudo que não está contaminado. E o grupo E, que é de pérfuro cortantes, né? Deixei aí para vocês também observarem a coloração dos tipos de saco, né? Em ambiente hospitalar, nós utilizamos muito o grupo A, que é o lixo branco, né? Que envolve sangue, materiais biológicos. O grupo D, que é o descarte comum, né? De papéis, embalagens. E o grupo E, né? Que muitas vezes está em forma de descarpaque, né? Para armazenamento dos pérfuros cortantes. É claro que existe o grupo B, normalmente quem vai trabalhar no setor de oncologia, esse saco laranja é muito utilizado, porque envolve produtos químicos, né? E também no setor aí de radioterapia, medicina nuclear, existe um outro saco de coloração roxa, né? Justamente para resíduos radioativos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida pode me deixar via portal, ok? Beijo, até a próxima aula!